Aleluia. Bom dia. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de aprender da Tua Palavra, de ouvir o Teu Espírito, de estarmos em comunhão como família. Obrigado, Senhor, pela unção presente nesse lugar, pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos a atuar em nossos corações, a nos ensinar através da palavra que você mesmo inspirou. Espírito Santo, nesse momento eu me entrego a você, porque sem você eu não sou nada, sem você eu não sei nada e sem você eu não posso nada. Me use como você quiser, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu declaro corações ensináveis na vida dos meus irmãos e irmãs, e a palavra penetrando até a divisão entre o entendimento e o espírito, para que toda a obra seja completa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Sabe, eu amo o domingo de manhã. Realmente, o domingo de manhã é um tempo especial. Eu sei que à noite nós temos cultos poderosos, é o culto da família, são reuniões inesquecíveis no reino do Espírito. Mas esse momento do domingo de manhã é um momento onde você vem com o coração pronto para aprender algo da palavra. Normalmente é o momento em que a porta é aberta para você receber à noite tudo aquilo que vai passar a tarde inteira sendo trabalhado. Você entende isso? Hoje nós vamos falar sobre abandono da fé, ou não abandone a fé. Amém? Aleluia, você está pronto para isso? Você trouxe a sua Bíblia? Aleluia, você é crente, você traz a sua Bíblia e você lê a sua Bíblia todos os dias meditando nela, amém? Bem, abra sua Bíblia por favor em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, lá no final da Bíblia. Aleluia. Sabe, aqueles que já me conhecem sabem que o meu estilo de ministração ele é mais pausado, a gente conversa e eu busco trazer alguns ensinamentos da Bíblia. Isso faz parte da minha chamada, da forma como eu atuo na palavra. E eu quero continuar nessa linha com você hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Você achou? Amém? Antes de lermos, deixa eu te dizer uma coisa. Na cronologia, ou seja, na linha do tempo da escrita do Novo Testamento, Tiago é o primeiro livro. 19 anos depois que Jesus voltou aos céus, Tiago foi escrito aproximadamente. É o que dizem os estudiosos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque este é o primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento. E esse é o segundo versículo. Ele faz uma saudação no primeiro. E no segundo versículo ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não é interessante? Ele começa o Novo Testamento, o Espírito Santo começa o Novo Testamento dizendo, olha, você vai passar por várias provações, mas você deve ter alegria. É interessante porque quando você entende isso tem um peso maior do que já tinha. O Espírito Santo fez questão de começar a Bíblia no Novo Testamento, começar o Novo Testamento, a nova aliança, com essa mensagem. E ele diz, sabendo, versículo 3, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Repita, perseverança. A fé é provada, a provação da fé traz perseverança. 4, a perseverança deve ter ação completa, o que significa que ela vai até o fim. Ela permanece até aqui. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o interesse de Deus na tua vida. 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. 6. Peça-a, porém, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe, quando você olha a onda do mar, e quando você vê vídeos ou fotos de uma onda do mar, você vê que ela é majestosa, ela é grandiosa, ela às vezes é até assustadora, mas ela se desfaz. Ela vem e ela chega em determinado ponto no mar em que ela se desfaz, vira espuma. E a Bíblia está dizendo que você tem que pedir com fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Ele pode até dizer que está crendo, ele pode até dizer que ele faz proezas, mas se ele não crer sem duvidar, é como a onda do mar se desfaz e vira espuma. Você entende isso? Essa é a primeira mensagem do Novo Testamento. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé, perdão, se falhou, não era fé. Está comigo? Nossa, irmão, mas isso parece tão grosseiro, tão arrogante. Não, isso é palavra.
Isso é Bíblia, a fé não falha, a fé é infalível. A questão é que muitas vezes misturamos a fé com qualquer outra coisa que não é fé e por isso não chegamos ao fim desejado. Amém? Então, abra por favor em 2 Crônicas, capítulo 14, e hoje nós vamos ler bastante da Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Amém? Eu também gosto. 2 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos falar sobre um rei chamado Asa. Aleluia. 2 Crônicas 14. Se você está do lado de alguém que tem dificuldade em encontrar passagens na Bíblia, ajude essa pessoa. É importante que todos estejam juntos. 2 Crônicas, capítulo 14. Todos acharam? Amém? Eu vou ler todo o tempo na versão NVT, nova versão transformadora. Mas você lê na sua e a gente vai chegar no mesmo lugar. Amém? Então vamos ler juntos, é uma leitura corrida. Eu vou fazer umas pausas para te situar. Quando Abias morreu, versículo 1. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Asa, foi seu sucessor e, houve paz na terra durante 10 anos. Olha para cá um pouco. Contexto. Abias, pai de Asa, morreu, ele era o rei de Judá, e Asa se tornou o rei daquela região. Naquela época, depois de Salomão era filho de Davi, você lembra? Salomão tinha um filho chamado Roboão. E esse filho, ele assumiu o trono, mas ele não foi aceito por todo Israel. E houve uma divisão. Então Israel se dividiu em o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul. Agora, por que isso é importante? Para você entender o contexto. Sempre que você ler a Bíblia, busque o contexto do que você está lendo. Como diz o Marcelo Saraiva, professor do Rema, um texto fora do contexto vira um pretexto. Então, entenda o contexto do que você está lendo. Nós temos tecnologia e temos fontes diversas. Então, o contexto é esse. Israel estava dividida, havia o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que eram as tribos de Judá e Benjamim. Amém? Asa era o rei de Judá. Asa fez o que era bom e certo aos olhos de Deus, do Senhor seu Deus. Duas constatações. Houve paz, versículo 1, na terra durante 10 anos. Sabe o quanto isso era importante naquele tempo? Muito importante. Porque aqueles reinos e aquela região viviam em guerra constante. Mas a Bíblia diz que no reinado de Asa houve paz durante 10 anos. Isso era uma conquista e era a bênção de Deus sendo derramada na terra. Amém? Hoje em dia nós temos Eirene. Pastor Janduí fala disso o tempo inteiro. E o que é Eirene? A ausência de conflitos, paz. A ausência de guerra. E eu quero que você o tempo todo relacione, porque o Velho Testamento é a sombra do Novo. A história de Asa pode ser a sombra de muitas pessoas hoje debaixo da Nova Aliança. Então, houve paz na terra durante 10 anos. Versículo 2. Por que houve paz na terra? Porque Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. 3. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e aos seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Olha que interessante. A palavra assim me diz que porque Asa destruiu os altares idólatras, ele desfrutou de um tempo de paz. Você entende isso? Você consegue relacionar isso com a sua vida hoje? O que será que hoje ainda gera certa idolatria no seu dia a dia e no seu comportamento? Remova e desfrute de tempos de paz. Aleluia, não se pode servir a dois senhores. Lembra do contexto? Salomão, lá atrás, ele tinha permitido que se levantassem altares idólatras, porque ele se envolveu com mulheres de outras culturas e de outros deuses, e isso contaminou o reino de Israel. Então Asa destruiu tudo isso. Versículo 6. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu... Isso é muito importante. Olha, 10 anos de paz, o Senhor lhe deu paz, houve paz e o Senhor lhe deu descanso. No descanso e na paz, o que é que Asa fez? Versículo 7. Versículo 6, desculpa. Nesse período, no período de descanso, nesse período,
Ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ei, no período de descanso da sua vida é quando você constrói fortalezas no Senhor. Ei, no período de paz na sua vida, porque a Bíblia diz que o dia mau vem, mas é no período de paz que você se fortalece, porque o dia mau, quando ele chegar, ele não te alcança como ele deseja, porque você construiu fortalezas. Ei, é em tempos de paz que você se fortalece no Senhor e na força do seu poder, para que quando o dia mau chegar, ele não te atinja e não te derrube. Você está comigo? Estamos aprendendo com Asa? Estamos. Vamos aprender mais. Versículo 7. Asa disse ao povo de Judá, o rei disse ao povo: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. Olha isso. Fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Eu vou repetir. Buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Uau! Ei, busque o Senhor teu Deus, e Ele vai te dar descanso de todos os lados. Aleluia! Busque-o de todo o coração e você o encontrará. Esses momentos lá fora, de angústia, de incerteza, de dúvida, de incredulidade, busque o Senhor e Ele vai te dar descanso. Diga, eu tenho descanso de todos os lados. Ei, diga isso com o seu coração, eu tenho descanso de todos os lados. Aleluia, isso é um privilégio nosso. Aleluia, vamos continuar. Aleluia. A terra ainda é nossa porque buscamos o Senhor nosso Deus e Ele nos deu descanso de todos os lados. Continua o versículo 7. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. Aleluia. Diga, eu concluo os meus projetos com êxito. Agora diga, porque eu tenho descanso por todos os lados. Você só conclui seus projetos com êxito quando você tem descanso de todos os lados. Não é possível ter um projeto concluído com êxito, ter sucesso sem descanso. E a paz, que excede todo o entendimento, é seu direito. Você está comigo? Eu continuo insistindo nesse ponto, porque daqui a pouco você vai perceber que houve uma mudança de comportamento e essa mudança trouxe a ausência da paz. Vamos continuar, já dei o spoiler, né? Vamos embora. Versículo 8. O rei Asa, esse rei, tinha um exército, conte comigo, de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças, e tinha um exército também de 280 mil da tribo de Benjamim. 300 mil com 280 mil dá 580 mil. Está comigo? Por que isso é importante? Você vai entender. Armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Asa tinha um exército à disposição de 580 mil homens armados e valentes. Está comigo? Versículo 9. Acompanhe. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Ei, depois de 10 anos de paz, alguém se levantou, o dia mau chegou. Alguém se levantou contra aquele rei que tinha paz e descanso de todos os lados. Está acompanhando? Com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Quanto era o exército de Asa? 580 mil. Quanto era o exército de Zerá? 1 milhão de homens e 300 mil carros. 300 mil? 300 carros. Será que o exército da Etiópia era maior do que o de Asa? Será que o problema parecia maior aos olhos de Asa? Você está acompanhando? Será que o problema que você está enfrentando hoje parece grande demais para você? Será que você olha para o lado e faz, eu não sei o que fazer? Será que você diz, ora, é o dobro da minha força, eu não tenho condições de ir contra isso? Você já passou por uma situação como essa, você talvez esteja passando por essa situação. Vamos ver como é que Asa se pôs. E chegou até Maressa, 10. Então Asa, o rei, saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então vai acontecer a guerra, vai acontecer a batalha, um contra o outro. Um com 1 milhão, o outro com 580 mil. Claramente temos um favorito, hein? Aos olhos dos homens. E aí, ó, versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, ei, diga o seu nome. Clamou Tiago ao Senhor seu Deus e disse. Você precisa personalizar a Bíblia para você. Ei, clamou Samico, Tiago Samico ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não há ninguém além de Deus que pode ir a teu favor, sendo você fraco, contra um poderoso. Qual é o problema poderoso que se levanta contra a sua vida que Deus não pode intervir? Nenhum. Ei, nenhum.
E ele disse, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor. Ei, comece a pedir mais ajuda do Senhor. Comece a pedir mais ajuda do Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. Aleluia. Aleluia. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Paz de todos os lados é confiança em Deus. Aleluia, aleluia. Ei, eu estou empolgado. Aleluia. Ajuda-nos, pois, Senhor, pois o quê? Porque em ti confiamos. E no teu nome, olha isso é fé. E no teu nome viemos contra esta multidão. Ei, quando você se posta para enfrentar um problema maior que você, isso é fé. Vou repetir. Quando você se posta para enfrentar um problema maior que você, isso é fé. Ei, o antepassado de Asa, Davi, se postou diante de Golias e disse, eu vou arrancar tua cabeça hoje, com a tua espada. Isso é fé. Você entende isso? Você entende como a fé te posiciona? Ela te posiciona e diz, por causa de você, Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei essa rede. Você entende o que é um passo baseado na fé? Ele disse, em teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aleluia. Não importa quantos ou o que se levante contra você, maior é o que está em você do que o que vem contra você. Não prevalece o homem contra Deus. O que foi que o homem fez contra você, ou para te derrubar, não prevalece, porque maior é Deus que está em você. Aleluia, aleluia. Entenda, a fé não tem nada a ver com números, 1 milhão contra 580 mil, e daí? Em nome de Deus eu vou contra o dobro da minha força, e eu sou bem sucedido, aleluia, porque a fé me leva desta forma. Ei, a fé me leva desta forma, tudo que não procede de fé é pecado, mas a fé é o que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é uma igreja da fé, você é uma pessoa da fé, porque você é filho de um Deus de fé. Aleluia, pela fé Deus criou o mundo. Deus disse haja e houve. Você está comigo? Ele disse haja e houve, ele não disse haja e disse talvez haverá, não, ele disse haja e houve. Deus não olhou para a escuridão, para as trevas em que o mundo estava e disse como está escuro, não, ele disse haja luz. Ei, Deus não olhou para o problema, ele falou a solução. Porque a fé não vê o problema, ela não desconsidera, mas ela não mantém, ela não considera, ela contra a esperança crê. Aleluia. A fé diz, uau, que exército enorme, hein? Eu não duvido, ele é enorme, mas maior é o que está em mim. Aleluia. Onde estamos indo? Aleluia. Versículo 12. Então, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Quando você se posiciona em fé, o problema foge. É simples. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você entende que todo problema vem do diabo, resisti ao problema e ele fugirá de vós. Resistir ao problema e ele fugirá de vós. Não importa o tamanho. A fé te posiciona e você se posiciona em fé. Aleluia. Eu quero que você entenda isso a partir de agora, porque a gente vai entrar numa nova fase aqui. Eu acabei de dizer, e disse pelo Espírito, porque nem planejei. A fé te posiciona e você se posiciona pela fé. O que o Espírito Santo está querendo dizer é que a fé ela te coloca num lugar, mas é você que decide permanecer naquele lugar. De partida você já tem a vantagem, eu vou repetir, de partida você já tem a vantagem. É como numa Olimpíada, numa corrida, você está aqui pronto e o problema está aqui do teu lado. Você, antes do tiro, já correu, o problema está esperando o tiro, você já tem a vantagem. Você entende isso? Porque a fé, ela te posiciona, mas você precisa decidir se posicionar em fé. Permanecer em fé, não abandonar a fé. Aleluia. Continuemos. Vai para o capítulo 15 de 2 Crônicas e a gente vai continuar lendo. Aleluia. O capítulo 14, versículo 2 diz que Asa permaneceu fiel. A Bíblia diz em Reis que Asa permaneceu fiel durante todos os seus dias. Isso é importante na nossa história. O coração de Asa permaneceu perfeito e fiel durante todos os seus dias.
E eu quero que você lembre disso. 1 Reis 15, 14, você não precisa abrir, diz: os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa, todos os seus dias, foi perfeito diante de Deus. O coração de Asa foi perfeito. Sabe, há uma diferença entre coração perfeito e ações perfeitas. Por quê? Porque o coração perfeito é uma condição, a ação é um momento. E esse momento pode ir de encontro ao seu coração perfeito. E isso pode te trazer prejuízos. E a gente vai ver como isso aconteceu com Asa. Agora eu quero que você entenda que 2 Crônicas 15, 17 diz assim: embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. De novo, está escrito. Entenda o contexto. Havia uma idolatria solta naquele lugar. Havia relações sexuais promíscuas, como é que eu posso dizer? Como sacrifício a deuses, ou seja, ritualísticas. Era uma coisa feia, era uma coisa suja, porque Salomão tinha aberto o espaço. Então, Asa, ele permaneceu fiel mesmo diante de todo esse contexto. Ei, vamos permanecer fiéis diante de todo esse contexto lá fora? Que tal? Que tal na eternidade, quando o nosso livro for aberto, Jesus possa dizer: ei, pastor Carlos permaneceu fiel todos os dias da sua vida. Ei, o Thomas permaneceu fiel todos os dias da sua vida. Que tal? Bonito, não? Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Você permaneceu fiel todos os dias da sua vida. Uau! Aleluia! Eu quero, você não? Aleluia! Entenda isso, continuando. 2 Crônicas 15, 18. Diz assim: ele trouxe para o templo de Deus a prata e o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Olha só, ele permaneceu fiel e o que é que ele fez? Ele trouxe todo o tesouro para a casa do Senhor. Você entende que existe uma relação entre fidelidade e vida financeira, fidelidade e recursos? Você entende isso? É sequência. Versículo 17 diz: ele permaneceu fiel todos os dias durante a sua vida. 18. Ele trouxe para o templo de Deus a prata e o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. 19. A consequência: não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 10 anos de paz, a Etiópia se levanta, Asa tem fé, derrota e mais 25 anos de paz, porque ele permanece fiel. Você está entendendo a lógica, você está entendendo o contexto? Não perca isso. Amém? Então vamos lá. O que acontece aqui? Só para a gente continuar o contexto. Asa, ele iniciou um avivamento no reino. Você entende? Asa iniciou um avivamento no reino, ele disse: olha, todos agora rendam-se ao Senhor, ao único Deus, e prestem a Ele sacrifício. Todos os inimigos temiam a Asa, por causa do que ele fez com a Etiópia. A história se alastrou. E agora Asa era um personagem famoso e temido, e o mais importante, era fiel a Deus, todos os dias da sua vida. Você permanece nesse entendimento, você continua entendendo isso, que quando você é fiel todos os dias, os seus inimigos lhe temem. Porque eles veem os seus feitos. Não importa o quanto lhe persigam, eles perseguem, mas temem. Porque eles sabem o Deus que habita em você pelos feitos e pelos resultados que você dá. Paulo disse a Timóteo: o seu progresso será visível. Ei, o seu progresso é visível quando você é fiel todos os dias. E a partir da visibilidade do seu progresso, quando aqueles que vêm contra você olham para você e dizem: esse rapaz é bem sucedido, hein? Eu não gosto dele não, mas ele é bem sucedido. Ei, você consegue se identificar com essa realidade? Acontece que os inimigos dele fugiam e começou a haver um movimento diferente ali. Era tanta bênção, era tanto sucesso, era tanta paz, era tanto bem-estar naquele reino, que o pessoal lá de cima, do reino de Israel, começou a querer fugir para o sul. O reino de Israel, os moradores de Israel, começaram a ouvir falar que lá embaixo havia um lugar. As pessoas das redondezas da Vila Leopoldina, da Vila Madalena, de Pinheiros, começaram a ouvir falar que numa igreja chamada Igreja Verbo da Vida de Pinheiros, havia uma paz tal, havia um crescimento tal, uma prosperidade tal, um bem-estar tal, que todos queriam vir. Aleluia! Ei, eles começaram a fugir do reino de Israel para vir para o reino de Judá. E aquilo começou a incomodar o rei Baasa, que era o rei do reino de Israel. Lembra que houve uma divisão? Eles eram inimigos. E aquilo começou a incomodar.
Aí olha só, aleluia. 2 Crônicas 16, estamos nos 15, vamos para o 16. No 36º ano do reinado de Asa, 35 anos de paz, agora o 36º. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá. Olha para cá. Ramá ficava em Judá, certo? Ela ficava como que fosse no meio do caminho entre o reino de Israel e o reino de Judá. Era no meio do caminho. Então, o rei de Israel invadiu o meio do caminho, um lugar estratégico, e fortificou para quê? Para impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa. Ele disse, não, vamos parar com essa história. Que história é essa? Pessoal, todo mundo querendo ir para lá, não. A gente vai estabelecer uma fortaleza no meio do caminho e vai sitiar o reino de Judá. Você entende isso? Agora ninguém entra e ninguém sai. E ele começou a fazer isso. Então, entendendo isso, atenção agora, versículo 2, 2 Crônicas 16. Em resposta a Asa, para e olha para cá. Ei, lembra da Etiópia? Lembra do que Asa fez? Ele tinha metade do exército. E ele disse, olha Deus, é o seguinte, eu vim aqui porque eu confio em ti, eu tenho fé. E agora eu vou, mas eu vou só porque você está comigo. Lembra disso? Então, quando a gente lê versículo 2, em resposta a Asa, você diz, agora de novo, ele vai repetir a história. Ele vai repetir a história, não é possível? Ele tem que repetir. Leia. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. O que deu na cabeça deste homem? Não foi o mesmo homem que foi fiel durante toda a vida e que pegou e levou os tesouros para o templo? Por que ele tirou o tesouro agora? O que aconteceu? Enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, o rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa o seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Pausa para a meditação. Ele estragou tudo, gente. Esse homem que vinha tão bem, ele caminhava tão bem, quem o desviou? Você está acompanhando a história. Asa veio, e ele tinha paz, e ele tinha domínio, e ele tinha alegria, e ele tinha bem-estar, e todo mundo queria ir para lá. E aí um problema se levantou. Talvez nem era um problema tão grande quanto o da Etiópia. Eram os irmãos dele ali de Israel. Aí o que ele fez? Ele disse, não, eu vou pegar todo o dinheiro, o tesouro que eu tenho, e eu vou comprar uma aliança, porque meu pai fez isso. Ele se baseou na experiência e não no que cria. Eu ouvi falar que uma pessoa que estava doente com uma doença terminal fez uma campanha de libertação e essa campanha ela ficou curada. Vou fazer igual. Experiência versus fé. Quando a Bíblia diz que você foi curado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivifica o seu corpo. Mas as pessoas às vezes preferem ficar com as experiências do que com a fé. Elas preferem ficar com as experiências do que com a palavra. Ei, escolha a palavra. Escolha a palavra, fique com a fé, agarre-se à fé e não à experiência de outros. E Asa disse, já sei, vou fazer igual meu pai fez. Chegou para Ben-Hadad, que era um reino que não estava alinhado com o plano de Deus, não era um reino da aliança, era a Síria, histórico inimigo de Israel, do povo de Israel, que teve tantas guerras e tantos conflitos, e ainda hoje, recentemente, Guerra dos 6 Dias, uma coisa horrível. Você entende isso? O que acontece? Asa tomou esta decisão, e este é o ponto onde eu quero começar a mostrar para você como uma decisão errada, fora da fé, traz a desgraça na vida do crente. Eu costumo dizer isso, e para mim isso é uma realidade. As pessoas dizem, eu tenho várias opções. Isso é uma mentira. Você só tem 2 opções. Vida ou morte. É simples. Deus colocou o céu e a terra como testemunha e disse a você, só tem 2 caminhos, o da vida e o da morte. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu tenho 6 opções. Não. Você tem 1 opção de vida e 5 de morte. Vou repetir, você tem 1 opção de vida e 5 de morte. A questão é que muitas vezes a morte não acontece na mesma hora.
E a pessoa, como não morre, ela diz assim, não, era de vida, o futuro dirá. E aí você se depara nesse momento agora, essa hora, às 11h10 da manhã, e você diz assim, mas Tiago, então, como que vai funcionar isso? Sendo guiado pelo Espírito. Você só sabe qual é o caminho de vida, sendo guiado pelo Espírito. E Deus fez isso de propósito. Quando eu era criança, eu fazia natação e eu adorava a bordinha. Eu adorava aquela bordinha. Eu amava ficar ali segurando, porque eu sabia que ali nenhum mal ia me acontecer. Eu ficava segurando ali, eu não ia me afogar, eu não ia engolir água, eu não ia acontecer nada. Mas eu não nadava. Eu só segurava na bordinha. Está comigo? Deus não quer você segurando na borda. Deus quer você nadando. Só que para nadar, você precisa confiar nas propriedades e na natureza do Deus que te mandou nadar. Você está entendendo isso? Então, Asa confiou na borda. Ele disse, primeiro, eu tenho riquezas. Porque lembre-se que o que ele lucrou na guerra da Etiópia não foi pouco. Porque eu não sei se você lembra disso, mas nas guerras tinha o espólio e os despojos de guerra, e o rei vencedor ficava bem mais rico do que já era. E se a Etiópia tinha um exército que era o dobro, imagina o tesouro daquela guerra. Então, Asa começou a confiar nas experiências e nos recursos do braço dele. Ele disse, eu sou rico. Sabe, Jesus disse, você sabe o que Jesus disse sobre o homem rico entrar no reino dos céus, não é? E aí muita gente distorce isso, dizendo, porque rico não pode entrar no reino. De rico não pode entrar no céu. Não. Isso não é verdade. O amor, a riqueza, é a raiz de todos os males. Então, entendendo isso, por que Jesus se referiu ao homem rico como mais fácil ser o camelo entrar no buraco de uma agulha? Porque muitas vezes, quando uma pessoa ela chega num ponto de riqueza, e eu estou falando de riqueza aqui, mas pode ser qualquer coisa. Quando uma pessoa se vê grande em qualquer coisa da vida, ela começa a colocar Deus como segunda prioridade, ou como segunda opção. Ei, Deus não é segunda opção. Deus tem que permanecer sendo a primeira. Sempre. Não importa o que aconteça. Eu estou falando com você que quando estava fora dos domínios do reino de Deus, passava necessidade financeira. E hoje está aí, desfrutando de boa vida e morando em casas que não construiu. Não diga que foi a força do seu braço. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se estribe nas riquezas. Não permita que o dinheiro seja o responsável por colocar Deus em segundo lugar. Ei, não trabalhe tanto a ponto de não ter tempo para Deus. Porque não é o seu emprego que vai lhe dar o seu sustento e a sua prosperidade, é o seu Deus. Sabe, eu já passei por isso. Durante algum tempo da minha vida, eu acreditava que alcançar as metas da minha empresa e do meu emprego era o que ia dar sustento para mim e para minha casa. Lê do engano. Em determinado ano, não faz muito tempo, eu passei um ano inteiro sem bater uma meta e meu salário caía pela metade. E eu me desesperei naquela época. E eu disse, Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, e o que acontece? E o Espírito Santo disse, acontece que você está confiando mais na sua empresa do que em mim. Vamos inverter isso? Vamos inverter esse fato? Eu vou te dar uma ideia. Aleluia. Ei, diga, Espírito Santo, me dê uma ideia que vai mudar a minha vida. Basta uma ideia. Uma ideia vinda do céu e a sua vida muda completamente. A questão é que quando a situação se levanta e quando o problema se levanta, a maioria das pessoas tem a tendência a ficar com os sentidos, a ficar com as experiências, a ficar com os sentimentos, com as emoções, ao invés de ficar com aquele que começou a boa obra. Você entende isso? E são pessoas de bom coração, são crentes, são cristãos, vêm à igreja regularmente, confessam a palavra, falam de Jesus para as pessoas, mas na hora de se relacionar com a vida, querem se relacionar com a vida de Deus, com a mente e com o corpo. É impossível. Só é possível se relacionar com a vida de Deus com o Espírito. Porque a vida de Deus foi depositada em seu Espírito, e de lá ela flui para o seu corpo, e de lá ela renova a sua mente. Você está comigo? Aleluia! Vamos voltar para Asa. 2 Crônicas 16, você continua aí, 16:4. Aí eu te pergunto, você acha que esse plano baseado em experiências,
baseado em sentimentos, em emoções, em riqueza, em dinheiro, funcionou? É claro que funcionou. Uai, por que não funcionaria? Afinal de contas, é uma coisa que está relacionada com o reino natural, e o reino natural tem suas leis. Você entende isso? Como diz aí fora, o dinheiro fala. E Asa pegou todo o dinheiro, entregou para outro rei, e o rei disse, topo, você é teu aliado. Vamos ler? Ben-Hadad, 4, aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes do seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todas as cidades de Naftali, que serviam como centros de armazenamento. 5. Quando Baasa, rei de Israel, soube o que havia acontecido, abandonou o seu projeto. Funcionou. De fortificar Ramá e parou todas as obras ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usada por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar as cidades de Gebá e Mispá. O que aconteceu? Funcionou. O rei da Síria veio contra e Asa ainda desfrutou dos benefícios, pegou tudo que o rei de Israel tinha trazido e fez uma fortaleza para ele. Você entende isso? Até aqui está tudo bem. E é assim na vida de muita gente. Não, eu não confiei em Deus necessariamente. Se bem que eu confiei em Deus, mas também confiei no dinheiro, também confiei na minha influência, também confiei em tudo que eu tinha à mão, não é? E funcionou. E aí como funciona? Ele diz, está vendo? Era a vontade de Deus. Espera. Continua. Versículo 7. Por esse tempo, o vidente Hanani foi a Asa. Vidente é um profeta. É aquele que tem visões no reino do Espírito. Esse vidente, Hanani, o profeta, foi a Asa, rei de Judá. E lhe disse, uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Asa nem sabia, mas Deus tinha um plano maior do que o dele. Você sabe quantas vezes Israel e Síria já tiveram em conflito? Você sabe quantas vezes Israel conseguiu derrotar a Síria? Poucas. Agora, sabe quantas vezes a oportunidade se pôs e alguém perdeu? Nessa. Olha o que o profeta disse. Ele disse, uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército da Síria. Não o exército de Israel. Você está comigo? A guerra era contra Israel. Mas Deus estava dizendo, a minha intenção era entregar na tua mão Síria. Era mais do que Israel. Mas você preferiu confiar na sua própria força. E aí, quando você prefere confiar na sua própria força, o plano de Deus não consegue encontrar uma forma de se cumprir na tua vida. Eu sei que é sério. E eu sei que embaixo dessas máscaras vocês estão rindo felizes. Dizendo, obrigado, Senhor, por essa exortação maravilhosa que vai me levar a um lugar mais alto. Aleluia. Eu vejo pelos seus olhos. Versículo 8. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes? Deus está dizendo, você não se lembra? Deus está dizendo a pessoas aqui, você não se lembra do que eu fiz com você? Você não se lembra do que eu fiz para você? Você não tem frequentado regularmente a sua sala de troféus? Você não tem ido à sua sala de troféus para ver todos os benefícios que Deus conquistou para você? Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e Ele os entregou em suas mãos. 9, versículo muito usado. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Você conhece esse versículo? Os olhos do Senhor varrem a terra, procurando mostrar-se forte àqueles cujo coração está perfeito para com Deus. Conhece esse versículo, não conhece? Olha o que segue o versículo. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerras contra você. Havia paz, agora haverá guerras. Quando nós decidimos abandonar a fé e seguir a nossa experiência, os nossos recursos e a nossa força, a paz dá lugar à guerra. Você entende isso? Então, eu começo a concluir dizendo a você, não abandone a fé para que não haja guerras em sua vida ao invés da paz que Deus te deu. Não confie no seu próprio entendimento, não se ache o cara, não se ache a pessoa que vai resolver sem Deus. Porque é Deus que te capacita.
Paulo disse, o que você tem que não tenha sido dado a você? Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. E ele disse, de agora em diante haverá guerras contra você. É interessante porque Deus lembrou da bênção e da vitória que ele concedeu a Asa. Deus lembrou até do tamanho do exército, aquele enorme exército. E ele disse assim, os olhos de Deus varrem a terra, procurando mostrar-se forte para aquele cujo coração é perfeito para com ele. 14:2 de 2 Crônicas diz que o coração de Asa era perfeito. Não diz? Não é interessante? Sabe o que Deus estava dizendo? Asa, a tua batata estava assando, como diz o pastor Janduí. A tua batata estava assando, estava tudo pronto. Ei, eu ia te abençoar grandemente, eu ia entregar a Síria na tua mão. Como você foi tolo. Deixa eu te dizer, a vitória e a conquista e o sucesso e o desejo realizado que você busca pode estar na próxima esquina, não desvie. Não desvie. Aleluia, quantos crentes têm se desviado no último momento? Estava tudo pronto, o papel estava assinado. A tua promoção ia chegar semana que vem. Aí tu disse, eu não gostei desse emprego. Ninguém olha para mim, eu vou sair. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Um passo em falso e ele perdeu tudo. Um passo em falso e ele perdeu tudo. Sabe, esse é um ciclo, é um processo. A pessoa começa a subir, a pessoa começa a crescer, porque a graça de Deus traz ela para cima. E essa pessoa começa a achar que aquilo ali é resultado do contexto que ela mesma está fazendo. Sabe o que é? É que eu fiz vários cursos. Eu me capacitei, não é? Não, tolo. Você se capacitou, mas a sua capacitação só funcionou porque Deus é contigo. Porque se Deus não fosse contigo, tu só ia chegar até onde o mundo deixa. Mas quando Deus é contigo, você vai muito além, infinitamente mais além do que o mundo diz que você pode. Aleluia! Agora, a questão é, você se conforma com o nível do mundo ou você quer o infinitamente mais e além de Deus? Só que se você quiser o infinitamente mais e além de Deus, você precisa entender que é você e Ele o tempo inteiro. É você e Ele o tempo inteiro. Sabe quantas vezes você consulta o Espírito Santo para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa? Eu costumo dizer que é importante perguntar ao Espírito Santo até se você vai tomar café ou suco de laranja de manhã. Porque parece uma coisa simples demais. Mas, e quem sabe aquele café vai te dar uma azia que vai te atrapalhar na reunião da tarde? O Espírito Santo sabe. São coisas tão simples. Tão simples. Eu morei numa cidade, eu morei em Jundiaí, e eu já disse isso aqui. Quando eu saía de Jundiaí, eu vinha para São Paulo, tinha duas opções. Duas. Uma de vida e uma de morte. Como assim? Eu tinha a rodovia Anhanguera e eu tinha a rodovia dos Bandeirantes. E todos os dias eu perguntava ao Espírito Santo, Anhanguera ou Bandeirantes? Era óbvio que a Bandeirantes era melhor, ela tinha mais faixas, ela fluía melhor, e a Anhanguera cheia de curva, mas o Espírito Santo é que sabia o que eu ia encontrar no meio do caminho. Seja guiado pelo Espírito. Porque todos quantos são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele testifica ao teu espírito que você é filho. Tem coisa mais importante para a sua vida do que saber que você é filho. Essa é a coisa mais importante na sua vida, a sua natureza. E se o Espírito testifica que você é filho, quanto mais as amenidades da vida. Aleluia. Aleluia. Eu espero que você esteja comigo, na mesma sintonia. Amém? Eu espero que você esteja entendendo que talvez o que o Espírito Santo está trazendo aqui vai pavimentar um caminho para o crescimento seu como indivíduo e dessa igreja local. Eu creio dessa forma. Porque quando o Espírito Santo me disse isso aqui, e sabe, diferente de vários domingos, o nosso pastor disse, não, hoje eu não quero lhe dar um tema, seja livre. Aleluia. Eu ainda estou digerindo a liberdade. Aleluia. Sabe, o mundo está cheio de pessoas que está cheio de ex. Eu sou um ex-rico, ex-bem-sucedido, eu era, eu tive, eu fui. Mas a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não é dos que retrocedem, você avança. Então você não pode ter sido, você continua sendo.
Aleluia, você continua sendo. A gente precisa ter essa consciência. As pessoas deixam de ser porque abandonam a fé. As pessoas deixam de ser porque abandonam a fé. Sabe, quando uma pessoa se insufla, quando uma pessoa se enche de si mesma, quando uma pessoa começa a achar que ela foi que conseguiu as coisas, quando a pessoa começa a achar que ela é que tem a capacidade e que Deus deu essa capacidade a ela e por isso ela conseguiu, Deus não tira dela o que ela já conquistou, Ele só levanta outro. Ei, Deus prosperou aquele irmão. E aquele irmão começou a ficar rico. E ele deixou de ficar rico, ele ficou milionário. Aí ele começou a investir nos negócios da família. Ele começou a investir nos sonhos que ele tinha. E ele dava o dízimo, mas ele começou a investir nas coisas que ele acreditava que eram boas para a empresa dele. Ele dava ofertas, mas ele não entendia que a prosperidade era para os que favorecem a boa causa do Senhor. Porque a Bíblia diz, alegrai-vos e celebrai de júbilo aqueles que favorecem a minha boa causa, porque o Senhor se alegra com a prosperidade do justo. Mas Ele só se alegra com a prosperidade do justo que favorece a causa dele. Porque o justo que enriquece para favorecer a própria causa, esse aí é simplesmente deixado de lado, e Deus vai levantar outro justo para favorecer a causa. Ei, Deus nunca vai tirar nada do que Ele te deu. Mas pode ser que Ele diga, tá bom, esse fluxo de graça e bênção cessa agora, porque eu estou dando e não está voltando nada, então eu venho para cá. Mais importante do que você é o reino. Eu vou repetir, mais importante do que você é o reino. Sim, você é importante, sim, o plano da redenção foi desenhado para você, sim, Jesus morreu por você. Mas se Deus tiver que fazer uma escolha entre você e o reino, Ele vai escolher o reino. É simples assim. Aleluia. Sabe, e eu escrevi algumas coisas e eu quero ler isso. Se o seu emprego te afasta de Deus, mude de emprego. Se o teu emprego te afasta de Deus, mude de emprego. Ah, mas sabe o que é? Eu trabalho tanto e eu tenho tantas responsabilidades que eu não encontro tempo para dedicar a Deus, para ler a palavra, para meditar, para vir à igreja. Eu não encontro tempo. Muda de emprego. Já. Mas como que eu vou fazer isso? Pergunta ao Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo. Eu já disse, uma ideia de Deus pode mudar a tua vida inteira. Uma ideia de Deus. A Bíblia diz, trazei diante de mim as tuas razões para que eu entre contigo em juízo. Deus é o seguinte, esse emprego que eu tenho está me impedindo de ter uma vida mais ampla de dedicação, de consagração a você. Eu preciso que você resolva o meu problema. Você vai ver, não dura uma semana, a ideia chega. Eu vou repetir, e isso é profético. Não dura uma semana e a ideia chega. Eu falo por espírito de profecia. Ei, você que tem um emprego que atrapalha a sua vida com Deus. Diga a Deus hoje, Deus, me dê uma ideia para eu mudar essa situação. Vai levar uma semana. Depois você conta o seu testemunho. Aleluia. Vamos começar a concluir sim. Porque uma vez que a fé sai, o orgulho entra. Continua lendo. 2 Crônicas 16, versículo 10. Depois que o profeta disse, o que é que Asa disse? Claro, é verdade, eu pequei contra Deus e eu acreditei mais em mim. Não, Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito isso que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Era assim, discordou dele, ele oprimia. Começou a dizer que ele estava fazendo alguma coisa errada, ele oprimia. Sabe por quê? Porque ele parou de andar num princípio divino e começou a andar num princípio carnal. Quando você troca princípios divinos por princípios carnais, nenhuma exortação lhe serve mais. Eu vou repetir. Quando você troca princípios divinos por princípios carnais, nenhuma exortação é boa para você. E a Bíblia diz que o sábio ama a exortação e a repreensão. Aleluia. Muita gente chega e diz assim, Pai, obrigado. Eu te agradeço. A oração é assim. Pai, bom dia. Obrigado pelo contrato assinado hoje. Bênção demais. E vai embora. Mas ninguém pergunta, será? Pai, esse contrato é para o meu benefício? Ele está dentro, está no centro da tua perfeita vontade? Eu devo assinar esse contrato? Eu devo fechar esse negócio? Eu devo comprar isso? Não. Pai, obrigado pelo contrato assinado. Será bênção na minha vida. É você que está dizendo a Deus que vai ser bênção na sua vida? Não é Ele que diz a você o que é bênção na sua vida? Belos sorrisos.
Aleluia. Eu sei, gente. Eu sei, vocês entendam. Eu estou com vocês. Amém. Aleluia. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Existem duas realidades dentro de nós. O homem interior e o homem exterior. Isso está escrito, se você quiser abrir ou marcar, isso está escrito em 1 Coríntios, aleluia, 4:16. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Existe um homem interior e um homem exterior. Só que você precisa definir se você age a partir do seu homem interior, ou seja, do seu espírito, ou se você age a partir do seu homem exterior, do seu intelecto, do seu corpo, dos seus sentidos. Amém? Aleluia. Quantas pessoas perdem a vida, perdem dinheiro, perdem a saúde, por causa de escolhas erradas, baseadas no que está externo? Quantas pessoas desperdiçam tempo, valioso tempo, porque decidem tomar decisões. Foi boa. Decidem tomar decisões não baseadas nos princípios da Bíblia. Então, o que eu quero hoje, de tudo que eu te falei, e eu sei que foi muita coisa, mas o que eu quero hoje é te dizer, passa a perguntar mais ao Espírito Santo antes de tomar qualquer atitude. Não abandona a fé que te trouxe até aqui. Porque você só está onde você está, porque você agiu em fé a cada passo. Foi a fé que te trouxe até onde você está. E é só a fé que pode te levar adiante. Então, nós estamos entrando num novo momento, mundialmente falando. Estamos entrando num momento em que... Pode começar, Tom. Fica à vontade. Estamos entrando num momento em que o mundo está se abrindo para uma retomada. Você já ouviu esse termo? Está se abrindo para uma retomada. Por quê? Porque o Covid está diminuindo a sua atuação por vários fatores, dentre os quais principalmente fatores espirituais, não se engane. Não ache você, e eu não sou contra vacinas, mas não ache você que a vacina está banindo a pandemia. Entenda, os princípios espirituais é que banem qualquer coisa que vem do diabo. Você entende isso? O ciclo está se fechando e se encerrando do plano do diabo contra o mundo. Esse plano do diabo que ele levantou dessa pandemia está se encerrando. Por quê? Por causa das orações dos justos. As pessoas precisam entender que não é porque elas oraram durante uma semana que o Covid vai embora na semana que vem. Aleluia. Mas é porque elas continuaram orando até que o Covid se fosse, que ele se foi. E ele irá. Agora, esse período de retomada é profético. E você precisa entender que a palavra retomada é profética. Deus está querendo retomar um ritmo na sua igreja. Um ritmo. Sabe, um ritmo. O baterista está aí? Oi. Quando você puder, faz um ritmo para nós, por favor. Deus está querendo retomar um ritmo. Ele está querendo que o povo de Deus volte a ter um ritmo e que não seja como a onda do mar inconstante, porque quando você não está dentro do compasso, nenhuma música acontece. E existe uma música no reino do Espírito que precisa começar a ser ouvida lá fora. Aleluia! Ei, existe uma música. Ei, existe um ritmo, Ivo. Existe uma música e um ritmo. Fique de pé. Ei, se você já ora em línguas, ore agora. Sim, Pai. Nós entendemos a retomada desse ritmo para que a canção profética dos últimos tempos seja tocada. Um novo ritmo, uma nova canção. Esta canção profética está sendo tocada e entoada aí no teu reino e é feita no céu e agora na terra. Aleluia! Nós liberamos o novo ritmo e nós liberamos a cadência, a constância, o compasso e a afinação da fé. Aleluia! Oh, entregue-se nesse momento. Rei andema vassoro roia. Rei candrada ralele brosso. Eirene em minha vida. Eirene em meus negócios. Eirene
Aleluia. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês e dos que assistem aqui uma força sobrenatural agarrando a fé de formas como há muito tempo você não conseguia agarrar. Eu declaro que você não vai ceder, que você não vai retroceder e que as direções do Espírito te farão alcançar novos níveis de fé. Eu declaro a tua fé sendo alargada, aumentada e cada vez mais fortalecida em Deus. Eu declaro encontros sobrenaturais e conexões divinas. Eu declaro ideias divinas que vão catapultar o teu nível de fé a um nível muito maior. Em nome de Jesus, essa igreja local avançará e alcançará níveis mais altos. Amém. Em nome de Jesus.